Olá, alunos, eu sou o professor Manacias e nossa aula de hoje é sobre matemática. O nosso assunto em matemática é notação científica, né? Nós vamos aprender a escrever números grandes na forma de notação. Aqui nós temos o seguinte: muitas vezes é conveniente escrever um número na forma de potência. Para isso, podemos usar potências de base 10. Na notação científica, um dos fatores deve ser igual ou maior que 1, enquanto o outro fator deve ser uma potência de 10. Então, o que é que isso significa? Nós temos aqui duas situações, aqui em cima e duas situações aqui embaixo. Vou explicar para vocês. Nós temos aqui o seguinte: nós temos duas situações quando os zeros estão todos do lado direito do número da parte inteira, né, do número diferente de zero. E aqui na letra C e D nós temos aqui os zeros do lado esquerdo dos números da parte inteira, que são diferentes de zero, né? Então aqui nós temos duas situações, a B que é diferente de CD. Vou mostrar como é que se faz. Transformando os números na forma de potência. Muito bem. Eu sei que nesse número aqui, a única parte inteira que nós temos é o 1. Então eu vou colocar ele aqui à frente. 1. Então agora eu vou contar a quantidade de zeros. Como aqui é 1, no caso eu tenho que ter... as nossas potenciais têm que ter na forma de base 10, eu vou colocar um zero aqui. Tá certo? Porque isso tem que estar na forma de 10, na base 10. E vou contar agora a quantidade de zeros que existe naquele número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que o expoente é 7. Então está transformado de número grande para notação científica na forma de potência. Vamos ver aqui o caso da letra B. Nós temos o 15. O 15, eu vou repetir aqui na frente, que é a parte inteira. Né? Agora, só que diferente da letra A, eu não posso acrescentar um zero aqui no final. Né? Porque, o que é que eu faço então? Eu coloco vezes uma base 10. Entendeu? Vezes uma base 10. Aqui, como eu já começava com 1, então eu já pude transformar na base 10. Mas aqui embaixo não. Eu tenho 15, não posso transformar em base 10. Então é vezes 10. E agora eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o expoente é 6. Tá certo? Forma de notação científica. Vamos ver agora os casos da letra C e da letra D. Então aqui no caso, observe que agora os zeros estão do lado esquerdo. Como proceder nessa situação? É o seguinte. Primeiramente você vai pegar a parte inteira, que no caso é o 1. Colocar ela para cá, para frente. Muito bem. Como o 1 eu tenho que transformar em base 10, então eu faço só acrescentar um zero aqui na frente. Pronto, já tem uma base 10. Tá certo? Agora eu vou contar a quantidade de zeros que eu tenho aqui do lado esquerdo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7. Mas qual a diferença desse para esse? É o seguinte, porque quando os números estão do lado direito, significa que o expoente é positivo. Entendeu? Que o expoente é positivo. E quando os zeros estão do lado esquerdo, o expoente é negativo. Então é menos 7 nesse caso. Vamos ver a outra aqui, ó. Vou pegar a parte inteira aqui, que é 15. Como não é base 10, eu tenho que ter uma base 10, então é vezes 10. Tem que ter essa base 10 para poder fazer sentido, para poder ser correto, para na hora de multiplicar de volta. E agora eu vou contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Mas como eles estão do lado esquerdo, então é menos 6. No caso ele é negativo, porque os zeros estão do lado esquerdo. Zeros do lado direito é positivo, zeros do lado esquerdo negativo, tá certo? Agora aqui, ó, transformando as potências. No caso, transformar as potências novamente em um número grande, tá certo? Então no caso aqui, eu tenho a parte inteira aqui é o 10, mas na verdade é o 1, né? Vou colocar o 1 aqui. E esse 0 com expoente 7 significa que é o 0 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. Tá certo? Aqui, letra B, 15 vezes 10 expoente 6. Então eu vou pegar a parte inteira que é 15. Né? E agora a base 10 aqui indica que eu tenho 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você fica pensando, qual é o caso do 1? Bom, é o seguinte, ó, 15 vezes 1,
15. Aí eu só repetir a quantidade de zeros, ó. É 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Aqui no caso da letra C, ó, lembrando, ó, quando não tem sinal, porque o sinal é mais, então significa que na letra A e na letra B os números são positivos, tá certo? Agora nesse caso aqui, C e D eles são negativos, significa que os zeros vão estar do lado esquerdo. Quando são positivos, os zeros estão do lado direito. Então é menos 7, então são 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vou repetir o 1. Pronto. 0, aqui no começo. Certo? Ó. O menos 7 significa que são 7 zeros do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A parte dele é 1, ela veio para cá. Tá certo? Vamos ver o caso da letra D. 15 vezes 10 expoente menos 6. Então significa que vão ser 6 zeros. Né? O zero 6 vezes. Do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar 0,1 bem aqui. É isso? 6 zeros aqui, ó. 0, 6 vezes. O negativo significa do lado esquerdo. E o 15. 15 vezes 1, 15. Tá certo? Muito bem, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade, ela vai ter duas questões, né? Primeira e segunda. Aqui na primeira, ela vai estar dividida em duas partes, de A para E e de F para J, né? Então, eu até mudei as cores para ficar mais fácil para vocês identificarem, né? Para não misturar as coisas. Aí nós temos aqui, ó, realize as notações científicas conforme os prefixos. Por exemplo, o prefixo giga significa que tem 9 zeros naquele cálculo. O prefixo mega, que tem 6 zeros. O prefixo quilo, que tem 3. O prefixo hecto, que tem 2 zeros. O prefixo deca, 1 zero do lado direito. O prefixo deci significa que tem 1 zero à esquerda. O prefixo centi significa que tem 2 zeros à esquerda. O prefixo mil significa que tem 3 zeros à esquerda. O prefixo micro significa que tem 6 zeros à esquerda. E o prefixo nano significa que tem 9 zeros à esquerda, tá certo? Mas isso não muda a forma como a gente estava respondendo anteriormente, né? É só para ficar mais fácil. Aqui, por exemplo, nós temos aqui um número simples, milhar, milhão, bilhão, né? 1 bilhão. Aí o que você vai fazer? Nesse caso, como você vai ter que fazer com bases de 10, porque começa com o número 1, você coloca 10, a base 10, e conta a quantidade de zeros. Os zeros é o valor do expoente positivo. Aqui do mesmo jeito, simples, milhar, aqui é 1 milhão. Então você coloca a base 10 e o expoente vai ser a quantidade de zeros que tem naquele número, né? Expoente positivo. Aqui do mesmo jeito, 1000. Aí você coloca a base 10 e coloca a quantidade de expoentes conforme a quantidade o valor do expoente conforme a quantidade de zeros positivo, né? Que do mesmo jeito, 100. Coloca a base 10 e coloca o expoente conforme a quantidade de zeros positivo. Aqui é 10, aí repete o 10 e coloca a quantidade de zeros, o valor do expoente pela quantidade de zeros que tem aqui, né? Aqui da mesma forma, aqui do mesmo jeito, né? Vai repetir o 98, agora só que aqui é o seguinte, né? Como esses números aqui não são 1, não começam inicialmente com 1, então você vai ter que colocar o número inteiro, a parte inteira. Por exemplo, você vai colocar 98 vezes, aí coloca o número 10 e coloca o expoente vai ser a quantidade de zeros. Aqui da mesma forma, vai colocar o número 89 aqui na frente, vezes 10, aí o expoente do 10 vai ser a quantidade de zeros daqui. Do mesmo jeito aqui, ó, 78 aí, vezes 10, o expoente de 10 é a mesma quantidade de zeros que tem aqui. Aqui você coloca 7 vezes 10, o expoente é a quantidade de zeros. Na frente do mesmo jeito, coloco 6, que é a parte inteira, vezes 10, e o expoente de 10 é a quantidade de zeros que tem aqui. Agora vamos passar para esses outros. Aqui agora são os zeros, os que tem os valores zero à esquerda. Então aqui no caso você vai repetir a base 10, sempre tem que ter a base 10, né? O expoente, a partir daqui é negativo. O expoente vai ser a quantidade de zeros que tem aqui, o valor do expoente.
Aqui do mesmo jeito, coloca 10. Aí o expoente é a quantidade de zeros, também negativo. Aqui, coloca 10. O valor do expoente lá do 10 é a quantidade de zeros que tem aqui, ó, negativo. Aqui também no micro, mesma coisa, base 10. O valor negativo do expoente é a quantidade de zeros que tem aqui. No mesmo jeito, a quantidade de zeros repete a base 10 e o valor do expoente é a quantidade de zeros que tem aqui, né? Lembrando que o expoente é negativo. Aqui do mesmo jeito, só que aquilo aqui você vai, como esses números não começam com 1, então você coloca 5 vezes 10, o expoente negativo é a quantidade de zeros, entendeu? O valor da quantidade de zeros. Aqui do mesmo jeito, 54 vezes 10, e o expoente negativo é a quantidade de zeros. Aqui, 45 vezes 10, o expoente negativo é a quantidade de zeros. Aqui, 4 vezes 10, o expoente negativo é a quantidade de zeros. E aqui nesse valor, 32 vezes 10, e a quantidade de zeros é o valor do expoente negativo lá, tá bom? Segunda questão, transforma as potências em números conforme os prefixos. Muito bem, aqui coloquei, na verdade não coloquei, né? Vamos ver aqui, ó. Na questão do giga, nós temos 98 vezes 10 expoente 9. Ó, todos os valores aqui embaixo estão relacionados com o de cima, né? Você vai transformar esse número em número inteiro. Você vai colocar 98 e a quantidade de zeros vai ser a quantidade o valor do expoente. Aqui você tem 89 vezes 10 expoente 6. Então você vai repetir o 89 e a quantidade de zeros vai ser o valor do expoente. Quilo vai ser isso, vezes 10 expoente 3. Então você vai repetir o 73 e a quantidade de zeros que tu vai colocar nele é o valor é o mesmo valor do expoente, né? Aí nós temos 700. Desculpa, não é 700, é 7 vezes 10 expoente 2, então você coloca o 7 e a quantidade de zeros que você vai acompanhar o 7 é o valor do expoente. Nós temos aqui, você vai repetir o 6 e a quantidade de zeros vai ser o 1, tá na frente aqui. Aqui, no DSI vai ser 5 vezes 10 expoente menos 1. Então, no caso aqui, você vai repetir o 5 e do lado esquerdo dele você vai colocar a quantidade, o valor do expoente. Ó. Esses aqui, ó, os zeros têm que ficar do lado esquerdo, aquele do lado direito, aqui eles têm que ficar do lado esquerdo. Aqui, você vai colocar 54 vezes 10 expoente menos 2 negativo. Então, você vai repetir o 54 e a quantidade de zeros do lado esquerdo é o mesmo valor do expoente. No milho vai ser 4 vezes 10 expoente menos 6. Então você vai repetir o 4, o número 4. E aqui na frente você vai colocar, desculpa, do lado esquerdo você vai colocar a quantidade de zeros no mesmo valor do expoente, tá certo? No micro, aqui é 45, desculpa. No micro você vai colocar 4 vezes 10 expoente, aqui é 3, desculpa, expoente é 3. Aqui que é essa. 4 vezes 10 é expoente menos 6, então significa que você vai repetir o 4 e a quantidade de zeros do lado esquerdo vai ser o mesmo valor do expoente. E aqui você vai ter 32 vezes 10 expoente menos 9. Então você vai repetir o 32 e do lado esquerdo a quantidade de zeros que você vai colocar é a mesma quantidade do valor do expoente, tá certo?